Buenas gauchada, tudo flor especial? Eu sou o Lucas Negre, estamos começando mais um Linha Campeira em Vídeo. Tchê, desta feita a prosa ela vai ser meio engordurada e não tô me referindo ao meu tipo físico. A gente vai falar a respeito de sebo, graxa, banha e outros tipos de gordura. Então faz o seguinte, enquanto eu preparo meu mate, eu peço que tu dê uma conferida se já está inscrito aqui no youtube.com/linhacampeira e aproveite e ative aquele sincero que é o da égua madrinha das notificações que sempre vai te avisar quando tiver vídeo novo, conteúdo novo aqui no canal. Tu já deve ter ouvido e cantado a música do Fundo da Grota, do Grande Baitaca, várias e várias vezes, né, tchê? E tem um trecho da música que diz bem assim, ó: eu me criei chucre bagual, honrando o sistema antigo, comendo feijão mexido com pouca graxa e sem sal. No primeiro vídeo que eu fiz, que foi explicando a letra de Do Fundo da Grota, que por sinal é o mais assistido canal nosso aqui do YouTube, eu acabei não explicando o que era o termo graxa, porque eu achei que todo mundo já estava habituado a esse termo aí. Então eu fiz um segundo vídeo onde eu contava que graxa realmente era a gordura animal que era usada para temperar a boia. Porque teve muita gente que pedia se não era graxa de mecânico, por que passava graxa no feijão, não estava entendendo essa analogia. Eu vou deixar então esses dois vídeos relacionados ao final desse para tu assistir, caso ainda tu não viu. Então, de forma bem simples, né, graxa é a gordura animal que é utilizada no dia a dia para a cozinha, né? Então a gente sempre fala graxa no sentido quando está perto de comida, é a gordura animal para a cozinha. Só que tem outros tipos de gordura que a gente utiliza que tem a ver com graxa. Graxa, sebo e banha. Então agora eu vou dar uma explicada bem certinho o que é cada um, porque cada um tem algumas peculiaridades e também diferentes aplicações. Hoje a gente tem acesso a graxa, gordura, azeite de forma bem fácil, né, tia? É só a gente ir no supermercado, escolher lá na prateleira, tu escolhe até sabor, tipo do produto, ou escolhe o pH, o que bem quiser, basta simplesmente ir lá e pegar. Só que, tia, o azeite, o óleo vegetal, ele só começou a ser popularizado no Brasil a partir dos anos 80, porque demandava um processo industrial um tanto avançado, né? Porque não se tinha isso. Inclusive até a produção de soja ajudou, o aumento da produção de soja ajudou a popularizar o óleo de soja, que é o principal produto. Só que antigamente não se tinha esse óleo tão popular. Era utilizado graxa ou banha. E tudo isso era produzido na própria fazenda de forma artesanal. E é muito importante então a gente separar as três principais gorduras que se tinham, que era a graxa, o sebo e a banha. Então, dois que são os principais são retirados dos bovinos, que a gente pode falar a graxa e o sebo. Se tu olhar assim de longe, eles são bem parecidos, só que eles têm algumas diferenças significativas e agora eu vou explicar bem certinho a diferença do sebo para graxa bovina. Por mais que os dois são tecidos gordos, né, da carne, da proteína animal, eles têm usabilidades e também algumas diferenças bem significativas. O sebo, por exemplo, ele não vai para a panela de jeito nenhum, não dá para fazer boia com sebo, que vai te estragar tudo. A principal finalidade do sebo é para engraxar as coisas, como por exemplo as cordas, né? Laços, sovel, as rédeas e os outros aperos de serviço. Também o sebo ele é utilizado para engraxar as rodas, os eixos, né? Pode ser aí de carroça ou também de carreta. E ele é tirado, ele é produzido, né, de forma natural. Então tu só acaba sacando ele fora, limpando ali, tirando a parte onde tem sangue, algum outro tecido, deixando o sebo puro ali e ele é seco ao natural, deixado só no tempo. E ele é tirado geralmente do rim, que é um sebo de excelente qualidade, e também do coração. O pessoal acaba pegando o coração, tirando a membrana e enchendo ele de sebo, né? Vira o coração assim, enche de sebo e deixa ele ali dentro pendurado secando. E essa é uma das melhores formas de tu aproveitar o sebo, tá? E o sebo ele pode ser tanto dos bovinos quanto dos ovinos.
E se tu pegar um pedaço desse sebo na mão, tu vai perceber que a característica física dele é ele ser bem espesso, até mais pesado, bem compactado. Tu tentar apertar ele, ele não vai ceder e voltar, ele vai acabar se desintegrando, vai acabar esfarelando tudo na mão e vai deixar tua mão com uma graxa bem forte, sabe? Bem engraxado. Tem gente que já tentou comer sebo, que eu sei, e até vão comentar nesse vídeo aqui, mas dizem que eu nunca comi, né, tio? Mas dizem que o gosto do sebo é muito ruim, ele acaba meio que amarrando a tua boca inteira, então não é nada recomendável, como eu disse no começo, colocar o sebo na panela. Já a graxa, essa sim, tia, tem diversas aplicações na cozinha. Então a gente tem que pensar com a cabeça de antigamente como era feito isso. Então se escolhia uma res para carnear, geralmente pegava uma res que estava mais caprichada ali, mais gordita, e então você abria ela, carneava ali, desmanchava, limpava bem certinho. Então depois que se tirava as carnes que iam pro charque ali, se limpava toda, o excesso dessa gordura, dessa graxa que ficava, era colocada numa gamela e aí era levado pro preparo da graxa. Isso ia tudo para um grande tacho, então era cortado em pedaços e colocado num tacho desses grandes que ficava em cima de um fogo. E dentro desse tacho, então, a gordura ela ia desmanchando. E é interessante que a gordura ela não precisa de uma temperatura muito alta para começar a derreter. Até, se eu não me engano, 60 graus a gordura já começa a derreter bem. Tu pode reparar isso quando tu faz uma carne que tem gordura, tu vai ver que ela é a primeira a se desmanchar. Antes de começar, inclusive, a queimar a carne, a gordura já começa a desmanchar. Então essa gordura ela era toda desmanchada dentro desse tacho e depois, ainda com ela quente, ela era passada para as latas. E só que ela era coada, né? Então, filtrada, então pegava um pedaço de pano e aí derrubava essa gordura quente e o que sobrava de resto dentro desse pano aí, que sobrava de resto no pano que não era coado, alguns locais é chamado de torresmo, mas não é o torresmo aquele de comer, tá? É aquela gordura mais grossa e essa gordura grossa então era reservado e era feito sabão com essa gordura. Então dessa forma era aproveitada a maior parte da graxa. Era esquentado, então depois passado para as latas e aí sim era usado na comida, né? Para temperar a comida. Também a gente tem que lembrar que dentro do osso tem o tutano. E essa gordura que está dentro do osso também era utilizada. O que era feito para se utilizar na cozinha? Se ferviam esses ossos, num grande tacho também, se fervia esse osso, depois cortava ele, quebrava o osso, tirava essa graxa, esse tutano que tem dentro, e aí essa graxa ela é mais pura, ela é mais fina, era a graxa mais nobre e ela era filtrada, né, limpada bem, tirar todo o excesso ali, era reservada para fazer pães ou massas. E por fim, então, a gente tem que falar a respeito da banha, que ela era um pouco mais escassa. E olha só por quê, o rebanho bovino era muito superior ao rebanho suíno, e os porcos eram carneados geralmente 2 vezes por ano no máximo. Então, você carneava o porco e fazia o mesmo processo que era feito para tirar a graxa, você fazia com a banha. Limpava as peças, tirava, separava o que ia para churrasco, separava o que ia para as outras finalidades, tudo ali que ia ser feito um charque, alguma coisa. Pegava então a banha, esquentava ela, derretia, passava para as latas, separava o que era para fazer sabão. E aí, as banhas ficavam guardadas nas latas, só que tinha que cuidar com os calorões do verão. Porque, geralmente o porco ele é carneado no início do inverno. Porque o porco ele vive solto, ele acaba comendo de tudo quanto é coisa, né? Porque o porco ele tem uma característica que ele come quase a mesma coisa que o ser humano. Então, sempre que tu vai encarnar um porco, tu tem que dar uma limpada nele. E o pessoal limpa a carne do porco, vamos falar assim, limpa o sistema digestivo do porco com milho. E o milho ele é colhido em março, abril, às vezes até meados de maio, mas principalmente em março e abril já é colhido todo o milho. Então o porco ele era limpado e por cerca de um mês é confinado e limpado. E aí sim se carneava no início do inverno, né? Porque é bastante milho, então tinha que ser carneado logo depois que o estoque de milho fosse grande. Então o porco era limpo, era carneado e depois essas latas elas eram guardadas com banha, elas eram guardadas. Só que a banha do porco ela é um pouco mais volátil que a graxa. Então quando chegava as épocas de calor, passava setembro, ele começava a esquentar,
acontecia de a banha de porco às vezes ficar rança e acabava estragando um pouco. Então tinha que ter mais cuidado. Então geralmente quando se tinha banha, se utilizava a banha, senão o grosso, na maioria dos casos, era sempre utilizado a graxa bovina. E a graxa então, ela tem um problema, ou melhor, uma característica, da mesma forma que ela derrete rápido, ela acaba coalhando, endurecendo rápido também. Então o pessoal fazia o feijão, fazia o tempero ali, colocava com a graxa, e nas épocas mais de inverno se deixava o prato esfriar um pouquinho, a graxa já endurecia. E aí tu ia comer o feijão e tu sentia aquele gosto ruim na boca, daquela graxa, e acabava ficando a boca toda cheia de graxa. Então depois do almoço tu era obrigado a tomar umas 4, 5 coelhos de mato para dar uma boa limpada na boca, né? Então eu acho muito interessante trazer esse tema, porque mostra como eram as dificuldades do tempo antigo, que não se tinha a facilidade que a gente tem hoje para encontrar o produto certo para fazer as boias. Não que fosse ruim, mas era mais difícil, era um pouco mais sofrido que agora, né, tchê? E é bem como é retratado então na música do Fundo da Grota, né? Eu me criei chucre bagual honrando o sistema antigo, comendo feijão mexido com pouca graxa e sem sal. E me conta então, tchê, se tu já utilizou sebo de ovelha ou sebo do rim do boi, do coração do boi, para engraxar as cordas, ou também já utilizou sebo de ovelha para passar no peito das crianças quando estão com ronquidão e coisa. Qual foi a aplicação que tu fez? E se tu já comeu feijão mexido com pouca graxa sem sal? Deixem nos comentários, vamos compartilhar cada vez mais essas experiências campeiras aí. E se te agradou esse vídeo, já sabe o que fazer, né, tchê? Clique no botão gostei, compartilhe no teu Facebook, envie no WhatsApp para toda a gauchada que ajuda em Linha Campeira a esparramar ainda mais essa nossa rica cultura mundo afora. No mais, aqui te deixo um abraço do tamanho desse universo gaúcho e até o próximo Linha Campeira.